Olá, bom dia, boa noite. Pessoal, vamos aqui dar continuidade nessa matéria. Eu vou falar para vocês nesse vídeo, nessa aula, sobre o Sistema Global de Direitos Humanos, né, que é algo que a gente já vem falando. Na última aula, inclusive, a gente abordou isso pelo chat. E eu queria reforçar alguns pontos para vocês, certo? Então, assim, eu vou falar um pouco sobre a estrutura da ONU, né, qual é o objetivo da ONU, certo? E os mecanismos de controle, né, como é que ela avança nesses mecanismos de controle, certo? Na aula que vem, no próximo vídeo, também vou avançar, sobretudo, nos órgãos protetivos, certo? De controle. Pessoal, é o seguinte, primeiro ponto, né? Nós já falamos aqui sobre os precedentes da universalização dos direitos humanos. Nós falamos aqui da universalização dos direitos humanos também, a partir da Carta de São Francisco, né, que é a criação da ONU, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos também. E a gente vai avançar aqui na discussão, sobretudo falando sobre como dar concretude às normas de direitos humanos, né? Porque, claro que se a gente for imaginar do ponto de vista apenas de uma declaração, né, e se não tivesse uma preocupação por parte das instituições de gerar uma eficácia a esses tratados, a essas normas internacionais, seria apenas uma folha de papel, não é isso? Então ficar muito difícil esse acompanhamento, certo? Por isso que a ONU ela fez uma estrutura buscando representar os países, né, todos os países que compõem a ONU, e ao mesmo tempo também procurar mecanismos, certo, de efetivação dessas normas. Acho que para mim o primeiro ponto é esse, né? Eu acho que a preocupação fundamental seria essa, né? Eu falei aqui para vocês que a grande preocupação da ONU, a maior preocupação da ONU talvez fosse não repetir uma outra guerra mundial, né? Uma terceira guerra mundial, no caso. E bem ou mal a ONU ela tem conseguido, né, esse intento, né? Nós tivemos algumas guerras aí, nós passamos por uma guerra fria século passado e nem por isso nós tivemos uma terceira guerra mundial, embora nós tivéssemos guerras importantes como marcos teóricos, né? Então, assim, eu vou iniciar aqui falando para vocês um pouco sobre a estrutura da ONU e depois vou falar um pouco sobre os mecanismos de controle protetivos, os órgãos protetivos, certo? E de responsabilização por uma violação de algum tratado internacional, certo? Então, a primeira coisa que eu falo sempre você acompanhe de acordo com a nota de aula que eu enviei para vocês, né? Então, aqui segue o mesmo ritmo da nossa aula, né? Eu chego, pego, vou fazendo cronologicamente o encaminhamento da nota de aula, e assim eu quero que vocês façam, certo? Então, assim, peguem a nota de aula, essa nota de aula sobre o Sistema Global de Direitos Humanos, peguem ela, botem aí do lado, fiquem acompanhando a aula de acordo com isso, porque afinal de contas eu também vou aqui lendo algumas coisas, vou passando aqui algumas passagens, vou pedir para você ler em casa, certo? Então acompanhe isso, vai ficar mais fácil do que você ficar apenas escutando minha fala aqui, certo? Afinal de contas eu estou me baseando na nota de aula que está aqui na minha frente. Pessoal, uma primeira coisa é a estrutura das Nações Unidas, né? A estrutura das Nações Unidas é algo meio sistemático, meio complexo e tal. Não peço para você decorar a estrutura das Nações Unidas, mas eu peço para você dar uma lida, certo? E é isso que nós vamos fazer aqui. Vamos falar sobre os objetivos de algumas dessas estruturas. E aí apenas para você captar um pouco como é o funcionamento, certo? E aí, inicialmente, eu queria abordar vocês, primeiro dizer, né, está no artigo 7º da Carta de São Francisco, que é justamente a carta que estabelece a origem da ONU, né, e ela também estabelece os órgãos principais da ONU, né? Então ela bota, primeiro, uma Assembleia Geral, Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, Conselho de Tutela, uma Corte Internacional de Justiça e um secretariado, certo? A gente vai falar aqui cada uma delas, umas mais detalhadas e outras menos,
quero que vocês prestem atenção. Inicialmente vamos acompanhar aí vocês com a nota de aula. Inicialmente nós vamos falar um pouco sobre a Assembleia Geral. Primeiro, saber que a Assembleia Geral é o órgão máximo das Nações Unidas, né? É composto por todos os países que compõem, né, a ONU, né? Então aí são os países em sua totalidade, né? As principais deliberações são feitas na Assembleia Geral, e a Assembleia Geral tem várias atribuições, principalmente ela vai discutir, para você ver aqui, qualquer questão ou assunto que estiver dentro das finalidades da Carta da ONU, certo? Então, nesse sentido, é um órgão máximo, né? É um órgão que delibera várias situações, né? É possível deliberar várias situações dentro desse órgão, inclusive remeter a outros órgãos da ONU, certo? Questões mais específicas. Então, a Assembleia Geral, ela pode fazer, por exemplo, recomendações a membros da ONU, né, a países que compõem a ONU. Ela pode fazer recomendações ao Conselho de Segurança, né, para que, por sua vez, o Conselho de Segurança ele delibere sobre determinadas questões ou assuntos, né, enfim, né, para todos os outros órgãos, né, conselhos da ONU, como o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Segurança, né, etc. Pessoal, então, voltando, quais seriam os objetivos da ONU, né, o que ela deveria fazer? Então, veja na nota de aula: promover a cooperação internacional no terreno político e incentivar o desenvolvimento progressivo do direito internacional e sua codificação, né? Eu ando falando para vocês que nós tivemos um momento áureo aí dos Estados Nacionais, né, e isso perdurou até o fim da Segunda Guerra Mundial, e aí depois disso você tem um desenvolvimento grande do direito internacional, sobretudo esse direito voltado às questões humanitárias, né? E aí a ONU ela é um instrumento fundamental para ter tido sucesso o direito internacional dos direitos humanos na segunda metade do século passado e até hoje, né? Por conta dessa sua sistematização, essa forma de amarrar, essa forma de instigar os Estados nacionais em fazer essa cooperação, certo? Então, a cooperação tanto no sentido político, né, de incentivar o desenvolvimento desse direito internacional protetivo, como também de codificar dentro dos Estados nacionais as determinações dessas normas internacionais. Tanto é que foi um sucesso, já falei para vocês, com relação, por exemplo, às constituições nacionais, né? Várias constituições nacionais pós 1945, pós 1948, foram constituições que tiveram uma influência direta da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, né? A gente já viu aqui que a declaração ela não tem força vinculante, não tem, os estados não têm obrigatoriedade de subscrevê-la, né, de efetivá-la, de positivá-la nos seus ordenamentos, mas o fato é que ele exerceu sim essa influência enorme dentro dos estados nacionais, né, das constituições federais, certo? E um segundo objetivo da Assembleia Geral é promover a cooperação internacional, e aí nos terrenos econômicos, sociais, culturais, educacionais, sanitários, etc. Certo? Ou seja, tentando garantir esses direitos fundamentais e, o mais importante aqui, sem distinção de qualquer natureza, né? Efetivar esses direitos econômicos sem distinção de qualquer natureza. A gente vai avançando um pouco mais na frente sobre o entendimento disso, certo? Eu queria chamar a atenção também, é importante você ler todos esses né, conselhos da ONU, Conselho Econômico e Social, Conselho de Segurança, Assembleia Geral, certo? Eu vou fazer um destaque específico ao Conselho de Segurança e Assembleia Geral nesse vídeo, mas é importante você ver todos eles, certo? Você dá uma lida. O Conselho de Segurança, pessoal, primeiro, saber que o Conselho de Segurança ele foi formulado, ele foi feito, né? Ele digamos assim, é um instrumento de segurança composto principalmente pelos países que ganharam a Segunda Guerra Mundial, né? Quem foi que ganhou a Segunda Guerra Mundial? Nós temos aí 5 membros, né? E por sinal são os 5 membros que são
permanentes dentro desses conselhos, né? Nós temos aí 20 membros, certo? 20 países, né? A composição do Conselho de Segurança são de 20 países, sendo 5 conselhos permanentes e 15 países rotativos, certo? Que aí, dos 5 permanentes, você tem o quê? Você tem Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, França e China, certo? Então esses aí compõem o Conselho de Segurança de forma permanente. Já os outros demais membros, os 15 restantes aí, são membros rotativos, certo? O Brasil até tentou, né, no meio dos anos 2000, ganhar uma cadeira permanente do Conselho de Segurança, mas o fato é que é muito difícil mudar essa geopolítica mundial que nós temos aí já inserida, né? Até porque nós estamos falando aí de impérios internacionais e tal. Então veja que eu falei inicialmente para vocês que a ONU, o grande objetivo dela era que não repetisse uma guerra mundial, né? E o Conselho de Segurança, o objetivo primordial dele é a questão da segurança e da paz internacional, né? Então você tem aí o objetivo, né? Vou ler aqui para vocês. O objetivo do Conselho de Segurança é, sobretudo, assegurar a paz e a segurança internacional, certo? A fim de assegurar a pronta e eficaz ação por parte das Nações Unidas, seus membros conferem ao Conselho de Segurança a principal responsabilidade na manutenção da paz e da segurança internacional e concordam em que, no cumprimento dos deveres impostos por essa responsabilidade, o Conselho de Segurança haja em nome deles, certo? Então, o Conselho de Segurança ele recebe essa legitimidade para promover a paz, né, mundial, certo? Que na época da Guerra Fria, perceba que nós temos aí Estados Unidos e Rússia, né, dentro do Conselho de Segurança. E era muito complicado, principalmente quando tinha uma guerra internacional, uma guerra mundial, né, gerar um certo conflito de duas potências mundiais, né? Isso não foi claramente feito, né? Se você pegar a guerra do Vietnã, você pegar a guerra da Coreia e outras guerras, você não tinha ali você não tinha ali de forma categórica uma guerra entre, por exemplo, Estados Unidos e União Soviética, né? Você tinha a rigor uma guerra entre Estados Unidos e Vietnã, por exemplo, né? Você não tinha a guerra entre as duas Coreias, também não foi uma guerra dos Estados Unidos e da União Soviética, né? A rigor, né? Embora um outro país, na sua geopolítica, ele conseguisse trabalhar isso por debaixo dos panos, digamos assim, vendendo armas, cedendo armas, né, para esses países que estavam em conflito, certo? Nós temos um Conselho Econômico Social. Esse Conselho Econômico Social ele vai justamente promover, né, esses direitos econômicos e direitos sociais, certo? A gente vai, eu quero que vocês leiam todos eles. Nós temos uma Corte Internacional de Justiça, que é o principal órgão judiciário das Nações Unidas. Então veja que as Nações Unidas têm um órgão judiciário e é representado pela Corte Internacional de Justiça, né? No artigo 92, parágrafo 1º, ele diz, da Carta de São Francisco: todos os membros das Nações Unidas são partes do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, em caso em que for parte, certo? É pertinente dizer que, se uma das partes deixar de cumprir as obrigações que lhe incumbem em virtude da sentença proferida pela Corte Internacional de Justiça, a outra parte terá direito de recorrer ao Conselho de Segurança, que poderá, se julgar necessário, fazer recomendações ou decidir sobre medidas a serem tomadas para o cumprimento da sentença. Aqui é o artigo 94, parágrafo 2º, inciso 2º. Perceba que ele não deixa claro quais são essas medidas, né? Deixa de forma discricionária, deixa em aberto essas medidas. Claro que também não vinha ao caso de dizer quais medidas eram, até porque
a geopolítica internacional, cada contexto, cada momento histórico é único, então não tinha como você prever em qual circunstância, qual medida você tomar, né? E isso acontece mediante um estudo, né? Uma viabilidade, né? Uma análise de conjuntura local daquele conflito em específico para você tomar uma conclusão. Então, por isso que a lei ela deixa em aberto quais posições, quais situações, né, quais medidas o Conselho de Segurança vai tomar. Claro que a gente tem aqui um rol dentro do direito internacional, já falei para vocês, de progressividade, né? Você vai de forma progressiva tomando medidas para garantir a paz ou a segurança, né? Sobretudo com um país rebelde. Você não vai já de imediato entrar numa guerra inconsequente no país, né? Você tem aí situações diplomáticas, você tem medidas ilustrativas, você tem medidas de contenção, você tem retirada de diplomatas daquele país, né? Que é uma medida ilustrativa, uma medida simbólica, sobretudo, né? Você também pode ir avançando e gerar medidas de caráter econômico que pese no bolso daquele país, né? De embargo, né? De não compra de produtos advindos daquele país. Enfim, você vai fazendo medidas, né? Até que aquele país ele cedendo. Uma guerra numa circunstância dessa seria uma última escolha, né? Uma última opção, certo? Mas o fato é que isso é possível, né? Também isso é possível de acontecer, sobretudo quando esse país ele viola, né? Ele viola os direitos estabelecidos na Declaração Universal, na Carta da ONU, enfim, né? Nas prerrogativas legais, certo? Então, o fato é que a Corte Internacional de Justiça ela pode, né, sentenciar sobre alguma medida, alguma relação interpaíses aí, interpartes, e ela também pode ela pode servir como apenas como uma competência consultiva, certo? A Assembleia Geral, o Conselho de Segurança pode pedir, né, que a Corte Internacional de Justiça emita algum parecer a respeito de alguma questão jurídica dentro da esfera das suas atividades, né? Então tem essa competência de órgão judiciário e também tem essa competência consultiva com relação a questões jurídicas, certo? Nós temos o Conselho de Direitos Humanos, que aí também ele tem o objetivo, né, de promover o respeito universal da proteção de todos os direitos humanos, liberdades fundamentais, composto por 47 membros, com mandatos de 3 anos. E aí aqui na nota de aula você tem aqui a subdivisão por cada região do globo, né, como é que isso se divide, né, é composto por 47 membros. Leia uma nota de aula nesse sentido e lembre que a única que tem aí é composto por todos os membros é a Assembleia Geral, né? O resto são membros limitados e rotativos, mas com representação o mais democrática possível. Aí eu boto aqui as atribuições, vocês vão lendo as atribuições. E aí, já indo para a questão dos sistemas protetivos, porque isso é importante. Eu falei a vocês inicialmente, nós tínhamos uma forma de dar concretude às normas internacionais, né? Falei para vocês que as normas internacionais, se elas não tiver medidas de contingenciamento, de promoção, né, e de controle para saber para se observar se essas normas elas estão tendo eficácia ou não, poderia não ter de fato eficácia nenhuma, né? Porque você poderia assinar um tratado, fingir que está sendo politicamente correto, mas na prática não está fazendo nada. E aí como é que fica, né? Então isso foi uma preocupação da ONU, né? De estabelecer normas
mas também de estabelecer mecanismos de controle, né, dessas normas, né, observância dessas normas. Então você tem aí, já entrando na parte 3, né, no quesito 3 da nossa nota de aula, os subsistemas de proteção de direitos humanos no sistema global. Subsistemas de proteção de direitos humanos no sistema global, certo? Eu falei aqui sobre a estrutura da ONU, inicialmente, falei sobre os conselhos, né? Falei sobre a Assembleia Geral. Importante você ler todos os conselhos que estão na nota de aula. E aí nós partimos agora para a questão dos subsistemas, né? Nós temos aqui um sistema convencional, certo? Inicialmente. E aí eu vou fazer aqui a subdivisão do sistema convencional, certo? E o sistema extraconvencional, certo? Primeiro vamos falar aqui o sistema convencional. Dentro do sistema convencional, nós temos qual seria o objetivo, né? Qual seria o objetivo do sistema convencional? Primeiro, veja o seguinte: ao se aprovar uma convenção no Sistema Global de Direitos Humanos, é criado um órgão em seu âmbito para supervisão e monitoramento dos direitos enunciados, com sistemática e procedimentos próprios, inclusive para a investigação de possíveis violações. Ou seja, quando um país ele assina um tratado, abre-se uma convenção de direito internacional, e aí eu posso exemplificar aqui como vários, eu deixo aqui na nota de aula, como por exemplo, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, ou Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, certo? Isso aí são tratados internacionais, né? Todos esses são tratados internacionais. A partir do momento em que passa a existir as convenções, os estados começam a assinar, né, essas convenções, já passa a existir os comitês, certo? Então, para toda convenção, para todo tratado internacional, nós temos um comitê correspondente àquele tratado. Se você olhar aqui na nossa de aula, você vai ver que para toda convenção que eu li aqui e as outras que estão aqui, você vai ver que existe um comitê correspondente. Esse comitê é composto por órgãos, por diplomatas, né, por pessoas ligadas à ONU e também instituições que a ONU possa, por sua vez, pedir assessoramento, certo? Então, esses comitês, eles vão servir para quê? Vão servir, sobretudo, para analisar e observar, serão órgãos que vão analisar e observar qual o andamento dessas medidas que os estados estão tomando para efetivação dos tratados internacionais, certo? Então você vê aqui, dentro do sistema convencional, você tem o quê? Você tem um mecanismo de controle dos comitês, certo? Então esses comitês, como eu falei a vocês, são já órgãos estabelecidos pela ONU para avaliar e dar concretude aos tratados que foram assinados, né? A partir desses comitês é que você tem deliberações a respeito de avaliações dos tratados internacionais. E aí nós temos mecanismo de controle desses comitês. Os comitês, como eu falei a vocês, que são compostos por diplomatas, por órgãos, por representantes dos estados nacionais dentro da ONU e também por instituições internacionais, existe um mecanismo de controle para visualizar, para ver a efetivação desses tratados, né? E aí nós temos um mecanismo convencional não contencioso, anotem aí, mecanismo convencional não contencioso, que são sistemas de relatório, e nós temos os mecanismos convencionais quase judiciais, certo? Que são as comunicações interestatais e as petições individuais, certo? Então,
perceba, a primeira coisa que eu acho que você deve se perguntar é: nós temos os comitês, né, que são diplomatas, como eu falei a vocês, né, responsáveis, grupos responsáveis para ver a efetividade daquela convenção, se ela está se dando ou não, dentro do ponto de vista dos estados nacionais. E nós temos os mecanismos não contenciosos e os quase judiciais. Quando eu falo não contencioso, por quê? Porque é um sistema de relatórios, né? Então, quem é que faz o relatório? O próprio país. O próprio país que assinou aquele tratado, ele vai fazer um relatório a respeito de um diagnóstico, digamos assim, a respeito de qual a situação, em que nível está a situação daquele tratado dentro do seu Estado nacional, né? Então vamos supor que você tem um acordo internacional sobre medidas sanitárias, né, sobre saneamento básico, um tratado internacional sobre saneamento básico. Você tem prazos para que o Estado ele dê um diagnóstico para a ONU saber, o comitê, no caso, ter ciência de em que pé está, em que percentual está, né, a questão do saneamento básico naquele referido país, né? E aí esses relatórios eles são feitos de forma periódica, certo? Normalmente aqui, um ano após a assinatura do tratado, você já tem um relatório que o país tem que enviar, e os outros relatórios ficam a cargo dos comitês que vão elaborando de forma discricionária, certo? Então isso aí demanda muitas vezes alguns anos, né, para serem feitos, até para você ter um nível de evolução, para saber como é que está se efetivando ao longo do tempo esse tratado internacional. Então, os estados nacionais, já falando do exemplo do saneamento básico, os estados nacionais eles vão enviando por si só mesmo, né, a partir das suas informações oficiais, os resultados da evolução e do investimento em saneamento básico, se for o caso. Ou então dessas outras questões que eu falei aqui, com relação à violência contra a mulher, né? Quais são as medidas legais que estão se fazendo, quais são as normas jurídicas que estão se promovendo com relação à efetivação dessas normas jurídicas, o que é que está sendo feito dentro daquele estado, certo? Quantas pessoas foram acolhidas, né, dentro dessa situação de violência contra a mulher, quantas pessoas foram presas, enfim, vai se dar um diagnóstico, fazer um relatório científico para saber até que ponto aquele estado de fato está trabalhando nesse sentido ou não, certo? Esse é o mecanismo contencioso, ou seja, o sistema de relatórios. Na escrita aqui, o que vocês vão vendo, vocês vão acompanhando, vocês vão entendendo, compreendendo perfeitamente isso que eu estou dizendo, certo? E os mecanismos convencionais quase judiciais, né? Por que é quase judiciais? Hein? Eu já falei sobre isso aqui, né? Os comitês, pessoal, eles não são órgãos judiciais propriamente ditos, né? Os comitês, portanto, eles não tomam nenhuma decisão, a decisão do comitê não é considerada uma sentença internacional, certo? Os comitês, eles são mecanismos quase judiciais por conta disso, porque são órgãos que vão tentar fazer, né, valer, tentar efetivar os tratados internacionais, mas até o momento eles não têm a competência, né, de resolver, né, de punir um Estado por conta disso. Ele pode até remeter para outras instâncias, para o Conselho de Segurança, Assembleia Geral, enfim, né, remeter para outras instâncias, mas não tem a competência de resolver ou de punir um Estado por conta disso. Por isso que é quase judicial, certo? E aí, dentro dos mecanismos quase judiciais, nós temos as comunicações interestatais e as petições individuais, né? As comunicações interestatais, pessoal, perceba, é quando um Estado, né, ele denuncia outro Estado por violação
de direitos humanos em seu território, especificamente sobre a violação de direitos humanos na qual aquele Estado que foi denunciado, ele assinou, né? Então, aqui a questão é a seguinte, né? Um Estado que assinou um tratado sobre a violência, né, a discriminação contra a mulher, né? Dois estados assinam, o Estado A e o Estado B. O Estado A, ele, ao identificar a violação desse direito humano, no caso da questão da violência contra a mulher, no outro Estado, né, que esteja violando, então o Estado A denuncia, comunica, denuncia o Estado B, sobretudo com relação à violação daquele tratado, certo? Então, isso é assim que se dá a comunicação ou demandas interestatais, né? Veja que todas as convenções, né, todos os estados podem fazer esse tipo de denúncia? É uma pergunta que eu posso fazer para vocês, né? Mas a resposta é não, certo? A resposta é não. Em outras palavras, como eu estou dizendo aqui na aula de aula, o Estado somente poderá se utilizar dessa forma sistemática, que eu acabei de falar para vocês, se ele e o outro Estado tiverem aceitado a cláusula facultativa de subsunção às comunicações interestatais, certo? Então, o que significa isso? O Estado pode assinar um tratado, uma convenção, vamos supor aqui, com relação à discriminação contra a mulher, né? Convenção, ou então convenção sobre direitos das pessoas com deficiência, né? Então convenção sobre os direitos das crianças. Então vamos supor que o Estado pode, dois estados assinam uma convenção sobre o direito das crianças, né? E aí é formado o comitê para o direito das crianças, né? O Estado A assinou, o Estado B também. O Estado A identificou que as crianças do Estado B estão sendo violadas em seus direitos de dignidade humana. Então, o Estado A pode denunciar o Estado B à convenção, ao comitê, né? Claro que, para ocorrer essa denúncia, ambos os estados devem ter assinado a cláusula facultativa, por isso que não é facultativa, né? Ou seja, não é obrigatória. Cláusula facultativa de subsunção às comunicações interestatais. O que isso quer dizer? O Estado, ele, ao assinar, ele é obrigado a fazer os relatórios, né? E que já foi dito para vocês anteriormente. E ele também pode assinar uma cláusula facultativa. Essa cláusula facultativa dá a seguinte prerrogativa: ele pode denunciar um outro Estado se o outro Estado estiver violando